A paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. O livro de Efésios, capítulo 4 e o versículo 11 diz assim: E ele mesmo deu um para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Glória a Deus, aleluia. Então nós vemos nesse versículo que tem como contexto, aleluia, o versículo 10 que diz: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todas acima dos céus para cumprir todas as coisas. Irmãos, a palavra de Deus, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela não pode ser mudada por tempo nenhum e nem por quem quer que seja, porque ela permanece a mesma. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Eu quero falar com vocês sobre, glória a Deus, sobre profetas, né? Esse ministério de profeta está em segundo lugar na igreja. Em primeiro lugar está, segundo a ordem do versículo aqui, apóstolo está em primeiro lugar. Glória a Deus, apóstolo está em primeiro lugar. Em segundo lugar, profeta. Nós sabemos que existe uma diferença entre o dom da profecia, está lá em 1 Coríntios 14, né? Quando Deus usa uma pessoa para profetizar, dizendo, sou eu que estou falando, ou passando uma revelação, né? Isso caracteriza um profeta. Tem ministério de profeta? Não, ele pode estar sendo usado naquele momento na profecia. E existe o ministério de profeta. Então existe a profecia que manifesta em um cristão, né, em uma pessoa, e profetiza. E existe o ministério de profeta. Samuel, um exemplo, tinha ministério de profeta. Ele era juiz em Israel, ele julgava e ele colocava pessoas e tirava, né? Como no caso de Saul. A mando do Senhor, o Senhor ordenou, ele ungiu Saul, e também pelo Senhor, o Senhor mandando, ele foi lá e retirou. Disse que o Senhor não queria mais ele lá. Por quê? Porque a Deus pertence fazê-lo. A Deus pertence julgá-lo, né? A Deus pertence isso. Ele que executa. Tem um versículo na Bíblia que fala, né? Que as preparações vêm do coração do homem, mas o executar vem de Deus. Então Deus, por certo, não fará coisa alguma sem revelar os seus segredos aos seus santos profetas. Então, quem costuma pregar ou ensinar zombando, né, ou desfazendo, dizendo, profeta, que profeta não existe mais isso, ele está se sentindo onipotente. Ele está se sentindo o grande eu sou.
Deus não sofre avariações. Se Deus mudasse, ele sofreria avariações, e então ele seria imperfeito. Como ele não sofre avariações, Deus é perfeito. Quando profetiza, quando fala na palavra de Deus que o ministério dos profetas durará até João, dali agora é anunciado o reino de Deus. Eu não sei se vocês observaram no livro de Atos que tem uma passagem que fala que o profeta Agabo, ele fala a Paulo, na graça, Paulo cheio do Espírito Santo, pega a cinta de Paulo e disse: este homem, de qual pertence a cinta, será ligado em Jerusalém. Glória a Deus. Quem era ele? Um profeta. Ministério de profeta, na graça. Amém? Então tem outros exemplos, irmãos, de que Deus, ele usa, ele levanta os profetas. Eu não sei se é a preocupação de alguns líderes glória a Deus, em ciúme de perder o lugar, ou acha que o profeta vai estar atrapalhando. Mas aqui diz que, em segundo lugar, profeta e pastor está lá atrás, após. Então tem que haver honra a quem honra. Eu sei que existe algumas preocupações com alguns líderes, com algumas meninices, que tem pessoas que profetizam de forma destruidora, como eu já vi, muita meninice. Irmão, nós estamos numa guerra espiritual. A luta do bem contra o mal. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, é contra a principado e potestade. Então, como o inimigo não vai usar dons? Ele vai usar dons para confundir. Ele pode jogar uma seta em alguém que profetiza para profetizar falsamente, para haver guerra ou tentar destruir alguém. Pode. Por que não? Pode. A prova disso é que ele usou uma pitonisa, para confundir, para profetizar um mal contra Saul. Não é verdade? Para falar na destruição dele. Então, o inimigo usa dons. Ele usa dons. É por isso que os líderes, de vez de estar criticando, discutindo, ele precisa se firmar. Porque eu vejo muitos líderes, não gravando a todo, não vou citar nome aqui, mas é a realidade, se aprimorando na letra. Aí eu olho, mas eu tenho diploma, eu tenho teologia, eu sou doutor em teologia, mas parece que age de maneira pior quando toma o curso do que quando não tinha, quando só orava e confiava só em Deus. Mas como hoje confia no diploma, confia no que aprendeu do outro homem lá, pronto. Aí vai copiar justamente o que ele está dizendo, que não existe profeta, que o batismo com o Espírito Santo era só para aquele tempo dos apóstolos. Deus sofre avaliação, Deus começaria uma obra e não terminaria. Então, Jesus batiza com o Espírito Santo. Existem dons espirituais, 1 Coríntios 12. Esses dons fluem na igreja. E o dom da profecia, como 1 Coríntios 14, também flui, como dom de língua. Glória a Deus. Então, um homem não tem poder e autoridade nenhuma se não falar no nome de Jesus. O Senhor deu a terra aos filhos dos homens, mas não deu a igreja para ser ministrada por homens carnais, orgulhosos e soberbos. O Senhor não vai ter como inocente. Você doutrinar e chamar a igreja a atenção exortando para que ela cresça é uma coisa, e você usando de soberba e orgulho e falando contra o próprio ministério que Deus estabeleceu no corpo, está completamente errado se faz isso. Então cada um se corrija, porque ainda há tempo, enquanto você está vivo, enquanto estamos vivos, a gente pode se consertar.
ou até antes de Jesus voltar. Amém? Então pare com esse negócio de estar ensinando doutrinas falsas às pessoas. Glória a Deus, fermentando as pessoas. O que é que vocês ganham com isso se você não estuda tanto e termina pregando na carne? Isso significa que você está tomando o lugar de Deus, você está tomando a glória para você. Você está deixando o estudo subir na sua cabeça. Toma a frente do Senhor, da unção do Espírito. Porque nós dependemos de Deus em todo o tempo. Não existe pregador profissional. Porque se existe pregador profissional, esse é inimigo da palavra de Deus, esse é soberbo, exaltado, e o Senhor vai abater. Se continuar. Porque primeiro ele vai humilhar. Para tentar tirar dele o melhor, consertar. Mas se insistir, ele vai abater. Porque Deus não vai deixar ninguém pisando na noiva. Amém? São 3 as funções do Espírito na igreja: ele consola, ele exorta e ele edifica. Então, onde está a parte que destrói? Onde está a parte que divide? Fica onde? Glória a Deus. Então, deixa o Senhor falar. Se você é morno, fique a sua frieza para você ou seja avivado. Busque o avivamento. Busque os dons do Espírito Santo. Mas não fique pregando, usando letra, citando até a interpretação da palavra no hebraico, porque isso se tornou uma febre. As pessoas pregadores de hoje falam mais no hebraico do que na própria língua que nasceu. Isso edifica em quê, irmãos? Hein? A maioria desses pregadores que pregam teologia, citando o hebraico nas pregações o tempo todo, algo que na pregação dele, alguma cura? Alguém é curado de alguma coisa? Vê alguns apóstolos, alguns pastores que pregam na unção, como é que fica? Como Deus restaura, como o poder de Deus se manifesta e cura e restaura pessoas? Siga esse exemplo. Pregue a palavra. Paulo tinha ciência, porque ele tinha sido doutrinado aos pés do doutor Gamaliel, mas ele usava disso como esterco. Ele não usava dessa sabedoria, ele pregava a palavra. Amém? O fato de alguém pregar a palavra puramente para as pessoas, chama de, como é que eles falam? Você tem que tomar um curso de teologia, uma faculdade de seminário. Nada contra o curso de teologia, aprimora, mas você fazer disso, aleluia, uma base para falar de Cristo, negativo, irmãos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Não comece o ministério no Espírito e termine na carne, porque o Senhor não vai ser com você. Amém? A igreja precisa confiar no Senhor. É lógico que ninguém vai ficar de forma leiga. Uma vez eu estava ministrando num culto, num lar, e uma pessoa que tinha tomado um curso de teologia disse assim para mim: por que você não vai tomar um curso de teologia? Eu sou um homem, irmãos. Eu sou pó e cinza. Aleluia, glória a Deus, entendeu? Mas gosto de manter a ética e o equilíbrio. Eu, por pouco, eu não digo para ela: irmã, a letra mata. E o fato de você falar só na letra não quer dizer que eu não pregue só na letra, que eu fale no biblificado, que eu não tenha conhecimento teológico. Se eu estou ministrando, se o Senhor me colocou no nível que Ele colocou, é porque Ele me deu isso. Mas eu não uso disso para se promover. Então eu vi que as pessoas começam a falar da criação do mundo. Aí vai pegar quando o mundo foi criado, no ano mais ou menos, o paraíso tinha não sei quantos centímetros, não sei o que. Teologicamente é errado. Glória a Deus, porque prega a letra que mata. Pregue a palavra vivificada. O Espírito Santo não acha nem lugar para curar, para libertar. Amém? Deixa o Espírito Santo manusear a palavra, porque a palavra que liberta, ela manuseada pelo Espírito Santo, e não pelo doutor em teologia, e nem pelo aquele que se acha
sábio em si mesmo, porque a própria Bíblia diz, não sejais sábio em vós mesmo. Amém? Coloque a tua sabedoria nos pés de Jesus, o teu diploma nos pés de Jesus. Não sou contra ninguém se formar, mas pega tudo isso e coloca nos pés de Jesus. A Ele a glória e o louvor. Só dessa maneira Jesus vai falar no seu ministério. Só dessa forma o Espírito Santo vai falar com a igreja dele. Deixe o Espírito Santo lidar com as fragilidades da igreja. Deixe o Espírito Santo exortar a igreja. Deixe o Espírito Santo fazer aquilo que só ele sabe fazer. Amém? Glória a Deus. Não vos deixarei órfãos, disse o Senhor Jesus. Eu vos enviarei o Consolador, o Espírito Santo. E ele falará tudo o que eu vos ensinei. Quer dizer, lembrará tudo. Espírito Santo, Senhor Espírito Santo. Amém? Então, que cada um aplique a palavra de Deus no coração e se arrependa dos seus pecados. Amém? E deixe Deus ser Deus, porque Ele vela sobre a sua palavra para cumprir. O Senhor não precisa que ninguém force avivamento. O Senhor aviva quando há um povo se humilhando, orando, clamando por almas e indo atrás delas evangelizar. Amém? E mantendo a vida na presença de Deus sem religiosidade. Porque eu vou te dizer, o que mais mata hoje não são as armas de fogo, não. É a religiosidade. Entendeu? A religiosidade é o que mais mata, o que mais divide o povo de Deus. É eu sou dessa, eu sou daquela. Amém? Não, você é de Jesus, aprenda a ser de Jesus. Porque enquanto você for da denominação, não estou falando contra alguém congregar em uma denominação, estou falando você colocar a placa na frente, não Jesus, você aparecer e a placa denominacional e não Jesus, Jesus não vai operar. Você vai ficar sempre aquele religioso que mais mata do que levanta pessoas e fortalece. Amém? Que venhamos, glória a Deus, que o Espírito Santo aplique essa palavra no coração e não esqueça. Existe sim ministério de profeta. Existe o dom da profecia. Vá ler a palavra. Examinai as escrituras, que são elas que de mim testificam. Ou você chegou a um ponto tão alto da soberba que quer ser maior do que Deus, como muitos que dizem aí, que para poder tentar ofuscar a luz da verdade, da palavra de Deus, tenta impedir a pregação dela. Ou falsifica para tentar enganar as pessoas e se promover, mas depois ser extinguido, né? Ser morto, ser extinto da presença de Deus, melhor dizendo. Porque o Senhor vai abater, porque Ele é Deus e Ele não aceita nada fora do contexto da sua palavra, ou seja, ungida pelo Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar simplesmente, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente aquilo que Deus quer que seja feito com a igreja para fortalecer. Amém? E prepará-la para a volta dele. Glória a Deus. Shalom Adonai.